Segundo livro dos Reis, capítulo 21, versículo 1. Como eu dizia, nós estamos então fazendo esse pequeno estudo da vida de Ezequias, fizemos isso nas últimas quartas-feiras, e hoje eu quero começar falando, na verdade, a respeito do Manassés, que é justamente o filho então de Ezequias. E a gente vai ver que muitas coisas que estiveram na vida de Ezequias vieram se refletir na vida de Manassés. Antes mesmo da gente ler o texto, eu gostaria de partir de dois pontos, duas ideias, e talvez agora vai ficar um pouquinho vago, mas no decorrer da mensagem talvez isso fique mais claro. A primeira ideia, e é a forma que eu penso, você pode concordar comigo ou não, mas eu acredito que a gente não pode culpar os pais por todos os erros dos filhos, porque muitas vezes o pai ensina, orienta, mas um exemplo que a Bíblia dá é que as más conversações, o que elas fazem? Corrompe os bons costumes. Às vezes os pais deram um bom costume para os filhos, mas entrou uma amizade errada e a pessoa entra pelo caminho errado. Então a gente não pode dizer que todos os problemas que os filhos tenham é por causa dos pais. Bom, essa é a primeira verdade, como eu creio. A segunda coisa é que se a gente não pode culpar os pais por todos os problemas que os filhos têm, a gente pode culpar os pais pela maioria dos problemas que os filhos têm. E penso que esse também é verdade, que uma coisa não anula a outra. Principalmente quem lida com criança sabe muito bem disso, que você vê uma criança problemática e às vezes você diz, poxa vida, essa criança é problemática, deixa eu chamar os pais para conversar, e aí você entende que a criança é problemática. É assim, não é? Aí porque na maioria das vezes simplesmente aquele defeito de caráter, aquele problema que aquela criança tem é puro e simples reflexo dos pais. Aquela criança que tem problema em lidar com a autoridade, você vai conversar com os pais, você vê que aqueles pais têm problema de lidar com a autoridade e assim por diante. Eu penso que isso, a própria psicologia mesmo, mostra como essa criação reflete e assim por diante. Então, se nós não podemos culpar os pais por todos, mas pela maioria deles, eu penso que sim. E nós vamos começar justamente com Manassés, mas tendo em vista justamente essa questão. Bom, vamos lá. Segundo livro dos Reis, capítulo 21, versículo 1, diz assim: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Efizibá, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor desterrara de suas possessões de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante todo o exército dos céus e os serviu. O exército dos céus aqui são adorar estrelas, sol, lua e essas coisas, tá? Só para você entender. E edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito, em Jerusalém porém o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os átrios da casa do Senhor, e até fez passar a seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era agoreiro. Tu percebe que não só ele permitia essas coisas, mas ele mesmo fazia adivinhação, era agoreiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu
em fazer mal aos olhos do Senhor. Agora, olha só, para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e mais não farei mover o pé de Israel desta terra que tenho dado a seus pais, contando somente que tenham cuidado de fazer conforme tudo o que lhes tenho ordenado e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Porém, não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Amém? A Bíblia termina esse relato dizendo que o povo de Israel, por causa de Manassés, fez pior do que os povos que habitaram ali. Por que Deus expulsou aqueles povos dali? Por causa dos seus pecados. Amém? A Bíblia diz que Israel fez pior do que aqueles povos que ali então habitaram. E é muito interessante, a gente vai lendo aqui, como são vários versículos, muitos detalhes, eu quis ler de uma vez só, né, e explicando, porque senão tomaria muito nosso tempo. Mas é muito claro na leitura, e se você for lendo com mais calma ainda, você vai perceber isso mais claro, que o Manassés, ele vai indo numa sequência, e a coisa vai piorando e vai piorando, mas justamente ao contrário de tudo aquilo que Ezequias, seu pai, havia feito. A primeira coisa que Ezequias faz é justamente derrubar os altares a Baal. Qual é a primeira coisa que Manassés faz? Levantar esses altares. Qual é o que mais que Ezequias faz? Abre o templo de Deus, tira toda a idolatria ali de dentro. O que Manassés faz? Traz ídolos para dentro, coloca ídolos nos átrios da casa do Senhor, né? Ele acaba com a feitiçaria, com a idolatria, ele se volta para a feitiçaria, como eu dizia, não apenas aprovando a feitiçaria em Israel, mas ele mesmo adivinhava pelas nuvens, ele mesmo era agoreiro, né? Passa os seus filhos ali, ou o seu filho, pelo fogo, que era uma oferta que geralmente era feita a Moloque, né, para queimar ali os seus filhos, e ele faz isso, né? Então a gente vê que a questão de Manassés era, através dessas atitudes, atacar duas pessoas, e o texto deixa isso claro: atacar o seu pai, atacar Ezequias e fazer ao contrário de tudo que Ezequias fez, e atacar o Deus do seu pai, porque a Bíblia diz que ele fez essas coisas para provocar a ira de Deus. Olha que louco, que cara maluco, ele está fazendo coisas e ele fica pensando assim: o que eu posso fazer para irritar Deus? Não é isso? O que eu posso fazer para ofender a Deus? O que eu posso fazer para irritar o Senhor? E ele começa a fazer coisas justamente nessa ideia. E o triste da história é que a gente vê, né, a gente aprendeu numa dessas quartas-feiras atrás, que Ezequias, a Bíblia diz que depois do período do reino dividido, né, e falando dos reis de Judá, que não houve ninguém igual a ele antes dele, e não houve ninguém igual a ele depois dele. Logo, a gente poderia dizer que Ezequias foi o melhor rei de Judá. Amém? Agora, a gente lê a respeito de Manassés, eu acho que não é exagero eu classificar ele como o pior rei, o rei mais perturbado que teve em Judá. Sim ou não? Agora, como é que pode o melhor rei produzir o pior rei?
Como é que pode alguém que a Bíblia destaca tanto tudo aquilo que ele fez, a fidelidade dele para com Deus, e daqui a pouco seu filho agir dessa maneira? E é muito claro, repito, basta você se atentar ao texto, que ele faz tudo aquilo para afrontar o pai. Só que o pai dele está morto, o pai dele morreu, mas eu não sei se consciente ou inconsciente, eu não sei se ele diz: o que eu posso fazer para ir contra tudo que meu pai fez, ou se ele fazia aquelas coisas, sabe, porque no subconsciente dele, ele precisava ir contra tudo que o pai dele havia feito. Então, olha que coisa séria isso aqui. E sabe qual que é o triste da história? É que a gente vê que histórias como essa ainda hoje se repetem. Sim ou não? A gente vê filhos que pegam uma tamanha aversão pelos pais, que decidem fazer tudo ao contrário do que os pais fizeram, que decidem de alguma maneira, repito, talvez não consciente, mas ainda no seu subconsciente, a fazer tudo contrariando aquilo que os pais ensinaram. E a gente infelizmente vê, pessoas que serviram a Deus, que foram de Deus, e os filhos deles aprontar muito mais, fazer coisa muito mais terrível e muito mais além do que um mundano, do que alguém que nunca ouviu falar da palavra de Deus. E infelizmente a gente vê essas coisas acontecerem. Agora, eu não sei se você já ouviu aquela expressão assim: tal coisa não justifica, mas explica. Você já ouviu essa expressão? Isso não justifica o que fulano fez, mas explica o que ele fez. E eu penso que esse dito popular aí se aplica muito bem aqui. O que o Manassés fez não se justifica, mas talvez a gente encontre uma explicação para o que ele fez. Amém? E tudo isso como reflexo das ações do seu pai, como nós já vamos ver daqui a pouco. Meu irmão, eu não preciso gastar muito tempo falando como a figura paterna influencia, na vida dos filhos, porque isso a psicologia, já provou, e tem muitos estudos nesse sentido, como a figura dos dois, do pai e mãe, mas principalmente a figura paterna, como influencia na vida dos filhos. E a gente vê então, olha para isso e você para e pensa: rapaz, mas o que aconteceu nessa casa? Sim ou não? O que aconteceu nesse lar? Por que Manassés tem uma aversão tão grande ao seu pai? Por que, como eu dizia, consciente ou inconscientemente, por que ele procura desconstruir tudo que o pai havia construído em Israel? Por que ele tenta ir contra, tentar de alguma maneira apagar o legado que o pai havia feito? E repito mais uma vez, não estou dizendo que Manassés não errou, é óbvio que Manassés errou, amém? Eu não estou querendo criar uma figura aqui, que o pessoal da ala mais à esquerda gosta bastante, que é a tal da vítima da sociedade, que eu não concordo com isso. Eu não estou querendo criar isso, mas tem coisa que não se justifica, mas explica algumas coisas. E aí eu gostaria de rever algumas coisas que a gente já falou a respeito de Manassés e ver até mesmo algumas coisas novas. Bom, vamos para o segundo livro segundo livro de Crônicas, capítulo 32, segundo livro das Crônicas, 32, versículo 24. A gente viu esse texto na quarta-feira passada, mas vamos retornar aí. Só recapitular brevemente algumas coisas que a gente falou na semana passada. Deus fala para Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque morrerá e não viverá. O que ele vai fazer? Enfiar o rosto na parede, vai chorar, vai clamar a Deus, vai espernear diante de Deus. Por quê?
Porque ele não quer morrer, porque ele quer viver. Amém? E ele está lá clamando a Deus. Então Deus vem e faz milagre e dá mais 15 anos de vida para ele. E o Ezequias, ele consegue de Deus o que ele queria. O que Ezequias queria? Viver mais. E o que é que Deus queria dele? Deus queria que ele colocasse em ordem a sua casa. Só que nós falávamos na semana passada que quando Deus falava casa, eu não acho que seja a casa natural, física dele. Ah, pastor, então deve ser a família. Eu também não penso que seja a família, por conta que, ainda que eu acredite que ele fosse casado, ele não tinha filhos. Os filhos viriam depois, pela própria soma da idade de Manassés, como, por exemplo, até tem um texto que a gente vai ler daqui a pouco, que deixa essa ideia clara, que os filhos ainda não tinham vindo. Então, provavelmente, Deus não estivesse falando da casa dele, no sentido de família. Então, logo, que casa que é essa? Tudo me leva a crer que Deus está falando da vida dele, do coração dele. Tinha coisas bagunçadas aqui dentro, que precisavam ser colocadas em ordem. Era isso que Deus queria dele. Só que quando Ezequias alcançou de Deus o que ele queria, ele não entregou para Deus o que Deus queria. Ele não fez o que Deus mandou. Ele não colocou a casa em ordem. Aí eu até falava isso, usava essa expressão, que o Ezequias, o que ele queria era uma sobrevida, viver um pouquinho mais. Eu dizia que tem muita gente que busca a Deus porque quer uma sobrevida. Ih, pastor, as coisas estão feias lá em casa, ai, deixa eu ir para a igreja para ver se dá uma melhorada. Aí as coisas dão uma melhorada, o que a pessoa faz? Some da igreja e diz, não, pastor, fica tranquilo, quando piorar de volta eu volto. E não é assim? Que a pessoa quer uma sobrevida, ela não quer viver o que a palavra de Deus diz, ela não quer fazer o que Deus manda, ela quer conseguir um fôlego a mais. Sabe aquele que está se afogando? Ei, dá para viver mais um pouco, tomei um ar. E tem muito cristão vivendo assim, de sobrevida, não quer consertar, não quer fazer o que Deus manda, não quer viver o que a palavra de Deus diz, mas quer viver um pouquinho mais, quer empurrar um pouquinho mais com a barriga a coisa. E o Ezequias então consegue o que ele quer, mas Deus não concedeu dele o que Deus queria. O texto diz assim, 2 Crônicas 32, 24: Naqueles dias Ezequias adoece de morte, e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal, mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez. Aí eu batia bastante nessa expressão, que ele não correspondeu ao que Deus fez, ele não entregou para Deus o que Deus queria, mesmo tendo obtido de Deus aquilo que ele desejava. Não correspondeu. Por que ele não fez isso? Porque o seu coração se exaltou. O que me leva justamente a crer aquilo que eu falava, que quando Deus está dizendo põe ordem a sua casa, era algo dentro do coração dele que precisava ser colocado em ordem. Agora, essa exaltação do coração dele, que eu posso chamar aqui esse orgulho do coração dele, já estava no coração dele, só não havia brotado, mas já estava germinando. E aí Deus olha para isso, enxerga isso, e Deus diz, olha, põe em ordem aí, tem alguma coisa bagunçada aí dentro, tem coisa que não está legal aí dentro, que precisa ser colocada em ordem, está entendendo? Mas Ezequias não faz isso. Por não fazer, qualquer consequência, aquilo brotar, aquilo se manifestar, e se manifestou justamente como esse orgulho. Aí diz assim, pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Aí o coração dele se exalta, e o coração dele se exalta e se manifesta da seguinte forma. Vamos para Isaías 39, Isaías 39, versículo 1. Isaías 39, 1. Quem achou, diga amém. Ninguém achou. Isaías 39, 1. Acompanha aí, nem que seja no monitor. Diz assim, naqueles dias enviou Merodach Baladã
filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles e lhe mostrou a casa do seu tesouro, e a prata, e o ouro, e as especiarias, e os melhores ungüentos, e toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias lhes não mostrasse. Meu irmão, eu não sei se você já ouviu falar, né? Mas alguns dizem assim que ficar mostrando a casa para os outros que é coisa de pobre, né? Já ouviu falar disso? Isso é maneira de pobre, ficar mostrando a casa. Eu não sei, eu tenho minha desconfiança. Será que isso não é coisa de rico? Porque o pobre tem vergonha de mostrar a casa. Verdade, não é? Quem que gosta de mostrar a casa, geralmente é quem, né? Ali tem condições, tem que mostrar, né? Vem cá, deixa eu mostrar isso aqui e tal, e aquele outro. Mas, independente se é uma questão, né, brincadeiras à parte, se é uma questão de pobre ou não, mas você perceba que ele faz aquilo no orgulho do seu coração, né? Porque ele não está simplesmente mostrando a casa, como muitas vezes a gente faz quando recebe uma visita, né? Não, ele quer mostrar o que ele possui, o que ele tem, as suas riquezas, o seu ouro, a sua prata. Olha como eu sou importante. E é muito interessante que a gente vê isso muito acontecer, aquela pessoa que começa a melhorar de vida, aí ela quer mostrar para todo mundo que ela, não é assim? Ela melhorou, que agora ela está melhor e tal. Meu irmão, e aquilo vai, né, aquela soberba, aquele orgulho entrando no coração. E ele está se exibindo, mostrando tudo aquilo. E eu penso que isso aqui já precisa ficar como um alerta muito grande para nós. Cuidado para quem você abre a tua casa. E quando eu estou falando isso, eu penso que você não se limite simplesmente a convidar alguém para dentro da tua casa. Eu vou até trocar as palavras, tá? Cuidado para quem você abre a sua intimidade. Amém? Você já ouviu o ditado popular que diz assim: o amigo de hoje pode ser o inimigo de amanhã. E eu te pergunto, a vida nos mostra que esse ditado é verdade ou mentira? Infelizmente, muito mais do que a gente gostaria, esse ditado muitas vezes se mostra verdadeiro, que o amigo de hoje é o inimigo de amanhã. Bom, Babilônia agora era um amigo. Poxa vida, ficou sabendo, que o rei estava doente, enviou cartas, enviou embaixadores, enviou até um presente. Poxa vida, fiquei tão feliz que você se recuperou. Mas vamos lembrar da história, não precisa nem continuar se a gente parasse aqui, mas vamos só se lembrar do que acontece. A mesma Babilônia que hoje envia presentes, embaixadores e carta, foi a Babilônia que destruiu Judá. Foi a mesma Babilônia que destruiu os muros de Jerusalém. É a mesma Babilônia que destruiu o templo. É a mesma Babilônia que levou todas as riquezas, inclusive o povo para o cativeiro. Porque a Assíria, né, foi que venceu Israel, mas Judá foi vencido pela Babilônia. Então, aqui o ditado popular se encaixa perfeitamente. O amigo de hoje pode ser o inimigo de amanhã. Então, cuidado a quem você abre a tua intimidade. E tem gente que parece que não tem filtro, né? Não sei se talvez como Ezequias, motivado por um orgulho, ou simplesmente por uma ingenuidade, né? E às vezes a pessoa sai contando coisas. A gente precisa entender que tem situações, tem coisas que só diz respeito a nós e a nossa família e ponto. Amém? Verdade ou não é?
Tem coisas que só diz respeito à nossa família e mais ninguém. Então, cuidado para abrir a sua intimidade e tal, cuidado com essas coisas, né? Eu lembrei até de um outro ditado, né? Que o peixe morre pela boca. Tem gente que fala demais e acaba se prejudicando, porque confia demais nas pessoas e tal. Então a gente precisa, né, tomar um cuidado muito grande com isso. Aí ele está mostrando tudo, abrindo tudo. Olha isso, olha minha casa de armas, olha minhas defesas. Meu irmão, e olha que coisa séria. Talvez, e repito, talvez, o rei da Babilônia não tivesse intenção errada alguma com relação a Judá. Talvez o rei da Babilônia está fazendo isso na melhor das intenções. Agora você já imaginou os embaixadores chegando lá e dizendo: rei, deixa eu contar para você, rapaz, mas tem tanta riqueza, a terra lá é tão boa, você precisa ver os ungüentos, você precisa ver as especiarias, você precisa ver a glória que aquele reino tem, você precisa ver a casa que eles construíram para o Deus deles, é algo magnífico. E quem sabe, foi justamente a atitude de Ezequias que provocou algo no coração do rei da Babilônia. Você está entendendo, em nome de Jesus? E quantas vezes também não acontece? Às vezes o amigo de hoje não tem nenhuma intenção maligna, mas tem coisa que você fala que talvez vai despertar algo no coração daquela pessoa. Você está entendendo, em nome de Jesus? E nós precisamos vigiar muito com relação a isso. Eu penso que esse texto fica com uma alerta para isso, mas não é a parte central que eu quero falar. Vamos continuar, vamos em frente, versículo 3. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram, e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim, da Babilônia. E disse ele: que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há na minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, sabe tudo aquilo que você mostrou, que você não escondeu nada? Então, tudo aquilo lá, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje. Olha só, o bisavô trabalhou a vida inteira, a única coisa que se deixar foi uma enxada para o avô. O avô trabalhou a vida inteira, já saiu na vantagem, já ganhou enxada, né? Mas trabalhou a vida inteira, conseguiu deixar para o pai a enxada e uma foice. O pai trabalhou a vida inteira, conseguiu deixar uma enxada, uma foice e uma pá. Ele diz: sabe tudo aquilo que teu avô, que teu bisavô, que teu pai, que teus antepassados foram construindo, seja muito ou seja pouco, mas que foram deixando? Pois é, tudo aquilo vai se perder. O trabalho de uma vida. Não é isso, herança? É ou não é? O trabalho que todos os seus antepassados foram construindo, foram formando para deixar algo para você, vai perder. O trabalho da vida deles vai perder. Olha que coisa séria. Que mais? Tudo isso, né? Ele diz: será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E dos teus filhos que procederem de ti, percebe que está no futuro, Manassés ainda vai nascer 3 anos depois disso, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Sabe, teus filhos, eles não vão ser rei, ou serão por breve tempo.
Eu acho interessante que hoje em dia tem pessoas que se matam para passar num concurso público. E a pessoa diz, agora eu tenho estabilidade. Não é assim? Meu irmão, você já imaginou a estabilidade do rei? Porque ele era rei, quando ele morria, o filho ia ser rei, o filho morria, o neto, você já imaginou? Porque era uma dinastia. Mas vai perder isso. Além disso, vai perder a sua liberdade, vai perder a sua pátria. Eles vão ser levados para a Babilônia, e lá eles vão servir como eunucos. E todas as pessoas dessa época entendiam muito bem o que era ser eunuco. O eunuco, ele era castrado, ele era muitas vezes até mutilado. Por quê? Para não colocar em risco o harém do rei. E entenda que isso não era só simplesmente um orgulho, uma vaidade do rei, mas era uma proteção do próprio reino. Você já imaginou se o rei, achando que era filho dele, um bastardo, subisse ao trono? Né? Então aquilo poderia colocar em risco todo o reino por conta daquilo. Então não era simplesmente uma vaidade do rei, mas era a maneira que eles procediam para, de uma certa forma, defender ali o próprio reino em si. E todos eles sabiam a consequência de tudo isso. Agora, você já imaginou, olha só, antes de você, tudo aquilo que construíram vai se perder. Depois de você, também, eles não vão ser reis, eles vão perder a liberdade, eles vão ser desterrados, e eles vão ser ainda mutilados, eles vão ser castrados. Agora imagine você recebendo uma palavra dessa, vindo da parte de Deus. Olha, tudo que seus pais, seus antepassados construíram, tudo isso vai se perder, a sua descendência vai sofrer bastante. O que você falaria? Olha o que ele fala, diz assim: então disse Ezequias a Isaías, o quê? Boa é a palavra do Senhor que disseste. Sabe o que ele está dizendo? Amém. Não é isso? Glória a Deus, eu tomo posse dessa bênção, pastor. Meu irmão, engraçado que ele está mais empolgado com essa palavra que muitos na igreja quando a gente está abençoando. Verdade, não é? Boa essa palavra. Aí você olha e diz, mas pastor, o cara é doido. Como é que o cara diz que isso é uma palavra boa? Ele explica por quê. Olha só. Disse mais, porque haverá paz e verdade em meus dias. Ele diz, pera lá, explica direito. Tudo que meus pais fizeram vão se perder. Vão. Isso é problema dos meus pais, isso é problema dos meus avós, isso é problema dos meus antepassados. Não pedi para deixarem nada para mim. Não temos assim? Né? O que vai acontecer com meus filhos? Mas aí ele pensa consigo, ele diz, eu tenho mais 15 anos de vida. Eu não tenho nem filho. Pelo jeito também não estava com pressa de ter. É verdade, não é? Pelo jeito também não estava com pressa. Ele diz, nem vieram meus filhos, até essas crianças nascer, crescer, se tornar rei, para depois perder tudo. Aí não estou mais aqui. Então boa é essa palavra. Seus antepassados vão se dar mal, o problema é deles. Seus filhos vão se dar mal, o problema é deles. O que importa sou eu. O que importa é que nos meus dias eu não vou passar por isso. Meu irmão, olha só, não precisa nem ser crente, não precisa nem ser de Deus. Até o pecador, basta ser, ter um pouquinho de humanidade. Ele diria no lugar, o quê? Não, então que aconteça comigo, não é assim? Mas que não aconteça com os meus filhos. Meu irmão, um animal dá vida para proteger a sua ninhada. Sim ou não? Um animal morre para proteger os seus filhotes. Agora olha o que o camarada está dizendo. Mas não vai ser nos meus dias, tá bom. Olha a cena. Ezequias, você vai morrer. Senhor, pelo amor de Deus, meu Deus. Não foi isso?
O Ezequias, seus pais trabalharam em vão. O Ezequias, seus filhos vão perder tudo. Quem? Meus filhos? Tá bom, boa essa palavra, amém, glória a Deus. Não sei você, não dá assim uma ira santa de um camarada Deus? Agora você perceba que tudo isso já estava no coração dele, só não havia brotado. Mas Deus sabia de tudo isso que estava lá escondido. Esse egocentrismo dele. O que importa sou eu. O que importa sou eu. Agora vamos falar a verdade. Se fosse para ele enfiar a cara na parede e chorar, não deveria ser essa hora? Se tem um momento bom para o camarada enfiar a cara na parede e chorar até não acabar as lágrimas, até desidratar, era agora. Mas agora ele faz isso? Não, porque ele não está preocupado com ninguém, ele só pensa nele. Então a gente vê, e isso não é o que estou inventando, essa Bíblia que está apresentando para nós: alguém orgulhoso, alguém egoísta, alguém egocêntrico. E aí vamos lembrar, gente, eu gostaria que você lembrasse isso comigo, que Manassés vai nascer 3 anos depois disso. Então Manassés não conhece o Ezequias que abriu o templo, não conhece o Ezequias que, segundo as suas palavras, que andou com o coração perfeito diante de Deus, que fez o que era reto. O povo de Israel conheceu esse Ezequias. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas o seu filho não conheceu esse cara. O seu filho ouvia as histórias. O seu filho conhecia o legado. Mas o seu filho não conheceu esse. O seu filho conheceu um pai egoísta, orgulhoso e que só se importa consigo mesmo. Foi por esse Ezequias que Manassés foi criado. E aí a gente precisa tomar um cuidado para não confundir aquele Ezequias, você está entendendo o que eu estou falando? Com esse aqui. Meu irmão, agora, ele não chora, ele não enfia a cara na parede para pôr em ordem o seu coração. Ele não chora, ele não enfia a cara na parede quando recebe uma palavra de juízo dessa. Mas ele chora, esperneia quando recebe uma palavra que vai morrer. E aí, diante disso, eu e você precisamos parar e sondar o nosso coração. Como é que estão as coisas? Como é que estão as situações aqui dentro? Porque eu penso que a mesma palavra que um dia Deus disse a Ezequias, põe em ordem o teu coração, Deus diz para mim e para você hoje. Porque se a gente for um pouquinho sincero com a gente mesmo, a gente vai perceber que tem muita coisa que precisa colocar em ordem aqui dentro. Amém? Porque sempre tem algo para colocar em ordem. Repito, isso não justifica o que Manassés fez, mas isso explica o que Manassés fez. Por que ele tinha tamanha inversão pelo seu pai? Por que ele queria fazer tudo ao contrário? Eu fico imaginando como o coração desse filho foi ferido ao longo desses 12 anos que ele conviveu com o pai, com o orgulho, com o egoísmo, com o egocentrismo dele. E é muito interessante que quando você convive com alguém que crê em Deus, que sabe, que vive a palavra de uma maneira sincera, alguém que vive com coerência, como isso gera admiração. Agora, por outro lado, quando você convive com alguém que é um religioso, que é alguém que o seu discurso não condiz com o seu coração, o seu discurso não condiz com a vida que a pessoa vive, como isso causa uma repulsa. Verdade ou não é? Você quer ver o exemplo? Né? Você ouve muito isso. O quê? Ser crente igual fulano de tal? Prefiro não ser. Quem já ouviu essa frase?
Não é assim? Agora também, e graças a Deus, que tem o outro lado, que a gente também escuta pessoas dizendo assim: não, eu não sou crente e tal, eu não faço as coisas certas, eu tenho minha vida tudo errada. Olha, mas eu conheço um que é crente de verdade. Não, eu sei que tem muito crente falso por aí. Não, mas fulano, não, aquele lá sim. E a pessoa não fala com admiração? Então, meu irmão, ainda que tem pessoas que talvez não concordem, ou não queiram andar por aquele caminho, mas quando a pessoa vê que aquela pessoa vive uma vida coerente, vê sabe, um servir a Deus sincero, algo de coração, meu irmão, isso causa admiração nas pessoas, e muitas vezes até causa paixão. Poxa vida, eu também eu quero servir a Deus desse jeito. E não é isso que acontece quando a gente encontra pessoas assim? Mas por outro lado, quando a gente encontra pessoas que discurso é um e que não vive aquilo, meu irmão, você diz: não tem nem muito prazer de estar perto. Não é assim? Ainda que seja lá no nosso subconsciente, mas vai nos dando uma aversão àquela pessoa. E me parece que é justamente isso que nós estamos vendo aqui. Repito, não estou dizendo que Manassés é inocente, amém? Não estou dizendo que ele está certo, mas olha tudo que gerou. E aí, diante disso, eu e você precisamos parar, e repito, e olhar como é que está aqui, amém? Como é que está o nosso coração, e colocar em ordem. Sempre tem algo que você colocar em ordem. Eu vou encerrar contando um testemunho. Aconteceu hoje pela manhã, eu pregava essa mensagem, e acabou o culto. Eu vou falar assim meio por cima, para não ter perigo ninguém identificar, nem nada. Mas veio um casal falar comigo, depois do culto da manhã. Eu achei muito interessante o que essa irmã disse. Ela falou assim: pastor, nós sempre fomos dizimistas. Nós sempre fomos ofertantes. Sempre. Todas as situações, difícil ou fácil e tal, nós sempre fomos dizimistas, fomos ofertantes. Mas pastor, o marido estava do lado, ela diz: o meu marido, ele teve um problema com a família, e eu vou cortar alguns detalhes para não ter perigo de identificar. Ele teve um problema com a família, e a família não se dava, ninguém conversava com ninguém, já há anos aqui. Pastor, e todas as vezes que a gente vinha dizimar, que a gente vinha ofertar, ela até falou assim, quando a gente participava da ceia: pastor, a gente fazia aquilo com o coração apertado, porque eu sei o que a Bíblia diz: põe de lado a sua oferta, vai se consertar com o teu irmão, não é isso que a Bíblia diz? Depois volta e oferece. E ela diz: e toda vez que a gente ofertava ou dizimava, e a gente não deixou de ofertar, não deixou de dizimar, mas fazia aquilo com o coração apertado. Aí ela contou o testemunho, e perdoe mais uma vez repetir, né? Eu não vou dar muito detalhe, mas ela contou o testemunho e disse: pastor, olha, nós oramos e Deus fez um agírio, foi uma obra linda, e houve uma reconciliação, e os irmãos se abraçaram e choraram, e familiar que não se via não sei quanto tempo e tal. Pastor, olha, foi algo maravilhoso. Ela disse: pastor, e hoje eu estou dizimando e ofertando. Ela falou: pastor, é tão bom fazer isso com o coração limpo. Ela falou: é diferente, pastor, dizimar e ofertar, não tendo nada para acusar. E o que eu estou te contando esse testemunho, porque eu repito, sempre tem algo para consertar, amém? Pode ser um egoísmo, como Ezequias, um egocentrismo, pode ser um orgulho, né? Ou pode ser às vezes algo contra alguém, que eu vou usar a palavra da irmã: pastor, a gente fazer aqui o coração apertado, continuar fazendo, vai fazer com o coração apertado. Às vezes é outra coisa, um sentimento de vingança que a pessoa guarda no coração. E tem gente que às vezes passa uma vida dizendo: não, um dia eu ainda vou esfregar na cara do fulano, porque ele falou para mim que eu não sei o quê, eu vou esfregar na cara dele. Não é assim? Meu irmão, que possamos consertar o nosso coração. A gente erra, a gente é falho, mas a gente não pode errar no essencial. Sobre todas as coisas que se deve guardar,
Guarda o teu coração. A gente vai errar muita coisa, a gente vai errar como pai, a gente vai errar como marido, vai errar como esposo, vai errar como filho. A gente erra, a gente é ser humano, isso é próprio do ser humano, amém? Mas que a gente não erre no essencial, que a gente não erre a tal ponto de ser um Ezequias que vai produzir um Manassés. Glória a Deus, lá no final da vida dele, ele se arrependeu, mas olha o estrago que trouxe para a sua própria vida, que trouxe para o povo de Israel e assim por diante. Que Deus nos ajude. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.